Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Despertar. Trago para vocês mais um estudo que tem como título A Fonte Criadora e as Centelhas Divinas. Vamos ao estudo. A fonte criadora de todo o universo. O amor incondicional da consciência primordial é infinito, ilimitado e eternamente em expansão. Por sua própria natureza criadora, essa consciência suprema manifesta-se como a fonte de tudo o que existe, a eterna fonte criadora. Movida pelo impulso de se conhecer, se expressar e se experienciar em infinitas possibilidades, a fonte divina deu origem às mônadas, centros de consciência pura, núcleos energéticos espirituais que carregam em si a essência do todo. Essas mônadas, também conhecidas como centelhas divinas, são fragmentações conscientes da unidade, projetadas para vivenciar a diversidade da existência, enquanto permanecem em sua essência inseparáveis da fonte que as originou. Então, pessoal, para refletirmos mais um pouco neste primeiro slide, temos a seguinte compreensão. Antes, no universo, não havia nada, nem estrelas, planetas, constelações e galáxias. Porém, mesmo diante deste aparente nada, havia uma energia primordial, uma consciência de pleno amor incondicional que, em determinado momento, resolveu se manifestar e, através de um impulso de sua própria vontade, a tudo começou a criar. E diante, pessoal, dessa criação, a fonte criadora resolveu se expressar e se experienciar em infinitas possibilidades. E para isso, a partir de si, criou as mônadas, também conhecidas como centelhas divinas. Vamos então falar mais um pouco das mônadas, entendendo todo este processo. Mônadas, a origem una que irradia inúmeras almas. A mônada é a unidade original, eterna e indivisível. Da sua essência irradia-se infinitas expressões de consciência que se tornam almas, cada uma única em sua experiência. Esse processo não diminui a mônada, pois cada alma carrega em si a totalidade em potencial, refletindo o todo em sua jornada. Quando a alma retorna à sua origem com consciência, ela não se anula, expande o ser em consciência, retornando ao todo com a experiência de suas vivências. Então, pessoal, só lembrando que as mônadas não estão separadas da fonte que as originou. As mônadas são a própria fonte criadora em manifestação, como cada um de nós. E as mônadas, elas por si só
acabam por gerar inúmeras almas, para que essas almas possam experienciar a vida em todo o universo, em diferentes dimensões e padrões vibracionais. Descida da fonte criadora até o fractal de almas. Segundo o princípio da correspondência, como é em cima, é embaixo, ou seja, do mais sutil ao mais denso. A consciência una se reflete em todos os níveis da criação, manifestando-se em múltiplas formas, sem jamais deixar de ser um. Vamos ali agora para o item 1. Fonte criadora, o Uno, consciência pura, una, eterna e indivisível. Tudo é um. Ou seja, pessoal, não existe separação no universo. Nunca existiu. Estamos conectados a essa fonte primordial que tudo é. Ou seja, nós somos a fonte criadora em manifestação, se experienciando em tudo que existe na criação. Item 2, plano unitário. Surge a unidade, leis e padrões que estruturam a criação. 3, plano arquetipo. Ideias primordiais e arquétipos. O projeto da criação começa a se desenvolver. 4, plano espiritual. As mônadas manifestam-se como espíritos. É o início da individualidade. 5, plano da alma. O espírito desperta a alma. Surge o amor, a sabedoria e a experiência. Item 6, plano mental. A alma usa a mente como instrumento, formação de pensamentos e crenças. Item 7, plano emocional. O mundo das emoções e desejos. Aprendizado através dos sentimentos. 8, o plano físico. A alma encarna, experiencia na matéria através do corpo físico. O livre-arbítrio atua. Então temos aqui uma explicação básica, mas porém muito significativa, da descida vibracional da fonte criadora, para que ela pudesse experienciar em vibrações mais densas da criação. Para entendermos melhor todo este processo, vamos para a natureza fractal da criação. A fonte criadora, una e infinita, projeta-se em um movimento de amor e consciência, descentralizando-se em níveis fractais de manifestação, até individualizar-se como alma encarnada. Cada etapa preserva a essência do todo, em diferentes graus de densidade e experiência. Vamos ali para a jornada da alma em ciclos evolutivos. Item 1, encarnação. A alma escolhe um ambiente e experiências. 2, experiência. Vive, sente, aprende e erra na dualidade. 3, aprendizado. Integra as lições e desenvolve virtudes e consciência. 4, transmutação.
transcende limitações e eleva sua vibração. 5. O retorno. Retorna à fonte mais consciente e expandida. A cada ciclo, a alma se aproxima mais da unidade. Ou seja, pessoal, galáxias, sistemas planetários, planetas, seres, células e até os átomos são expressões, ou seja, manifestações da fonte criadora de tudo o que há. E a gente relembra aqui novamente o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Falando mais um pouco das mônadas, centelhas da fonte criadora, individuais e eternas, ainda não manifestas em potencial, escolhem trilhar o caminho da experiência, são a base de toda alma e espírito. Cada mônada é única, mas todas são uma com a fonte. E qual seria o propósito da alma em todo este processo? Lembrar quem é. Expandir consciência e amor, servir ao todo, transcender a ilusão da separatividade, retornar à unidade com maestria e compaixão. O despertar da consciência. Despertar não significa adquirir algo novo, mas lembrar-se do que sempre fomos. É o momento em que a busca externa perde a força. Ou seja, é onde paramos de buscar fora e começamos a buscar dentro de cada um de nós. E quando a gente realiza essa busca interna, passamos a lembrar quem realmente somos em essência, nos conectando novamente com a fonte criadora que se manifesta através de cada um de nós. 2. A verdade interna começa a se revelar. 3. A consciência se expande além das ilusões da matéria. 4. E alinhamento com sentimentos mais elevados. Então esse é o verdadeiro despertar da consciência que começa dentro de cada um de nós e não fora. A expansão da consciência, o despertar não significa abandonar o mundo físico, mas enxergá-lo de uma maneira diferente. A consciência começa a compreender que cada experiência possui aprendizado. 2. Os desafios impulsionam evolução. 3. A vida funciona como um campo de desenvolvimento da alma. O ser deixa de se perceber apenas como personalidade temporária e passa a reconhecer-se como consciência em evolução. E assim vamos nos desenvolvendo espiritualmente e moralmente, para que possamos ir realizando a jornada de retorno, o retorno ao Pai, ou seja, o retorno para a casa do Pai, na verdade é um ciclo. E tem esquecimento, a consciência mergulha na experiência material. 2. Busca, surge o vazio e o desejo de algo maior. 3. Começa o despertar. Começa o reconhecimento da essência.
que experiencia e habita dentro de cada um de nós. 4. O retorno, união consciente com a fonte. Ao olharmos para dentro de nós e descobrirmos nossa verdadeira essência, estamos despertando nossa consciência. E nesse despertar, percebemos que nunca estivemos separados da fonte. E que somos, pessoal, co-criadores de nossa própria realidade, pois possuímos um poder imenso dentro de cada um de nós. Pois a fonte criadora, que é perfeita em sua essência, se expressa através de cada um. Se expressa através de toda a criação. A jornada da alma é o retorno consciente à fonte que nunca deixou de ser. Que a centelha da fonte criadora desperte em teu ser, iluminando teus passos com amor, verdade e unidade. Na consciência do seguimos em gratidão.